Então, hoje nós vamos conversar com os alunos, 2 alunos que tiveram experiências de dupla diplomação no curso de Engenharia Hídrica. Então, nós contamos com a presença virtual do Felipe Azevedo Paulo, que é brasileiro, é aluno da URGS e obteve também o diploma de engenheiro pela Universidade Nacional do Litoral, em Santa Fé, na Argentina. E estamos com a presença virtual do Federico Ioia. Depois ele pode me corrigir se eu pronunciei correto sobre o sobrenome dele. Sim, está certo. Tá certo, Ioia? Sim. Então, que é argentino, que veio da Universidade Nacional do Litoral e obteve, então, conjuntamente o diploma de engenheiro da URGS. Então, a gente agradece vocês pela participação e o objetivo, então, dessa entrevista é conhecer um pouco da experiência de vocês, estudantes que fizeram dupla diplomação. Recentemente, obtiveram os 2 diplomas, né? São 2 casos bem sucedidos de dupla diplomação entre universidades e aqui um destaque que é entre universidades latino-americanas, né? No acordo Brasil-Argentina. Vocês devem ter conhecido estudantes que estavam realizando mobilidade simples. A mobilidade simples, que a gente chama, é a mobilidade que é por 1 ou 2 semestres e não se obtém um segundo diploma, não é como dupla diplomação, é uma estada para cursar disciplinas, só que sem o diploma ao final da Universidade de Destino. Bom, se vocês conheceram, então, nessa estada, esses estudantes de mobilidade simples, tiveram a oportunidade de conversar ou até de conviver, vocês acham, de alguma forma, que a experiência desses estudantes é diferente da de vocês, enquanto alunos de dupla diplomação? E quais seriam as diferenças? A gente gostaria de entender, com a resposta de vocês, ter uma percepção melhor, qual é realmente o diferencial da dupla diplomação para o aluno, né, do ponto de vista do aluno. Sim. Eu acho que a experiência é bastante diferente, no sentido de que, bom, primeiro no profissional, porque a gente acaba ganhando diploma na outra universidade, né? Mas principalmente no tipo de vida que se leva no local de intercâmbio durante o intercâmbio. Acredito que seja a experiência também do Xoxa, mas eu, por ter estado muito mais tempo em intercâmbio, tive a oportunidade de conhecer muito mais pessoas, tanto intercambistas, foram se renovando a cada semestre, quanto os próprios moradores lá de Santa Fé. Então, eu pude passar também muito mais tempo com as pessoas que vivem lá e criar vínculos muito mais fortes com os colegas da faculdade, com professores e com os meus amigos. Eu também, por não ter ficado só um semestre, criei um vínculo muito forte com a cidade e cheguei a me sentir parte dela. Chegou um momento em que eu já não me sentia um estrangeiro, sabe? Não vivia uma vida de intercambista, vivia uma vida normal de um morador da cidade. Bom, e no meu caso também eu acho que a experiência que tem o estudante que faz um intercâmbio simples com respeito à dupla diplomação é bem diferente, porque tipo tu fica mais tempo na cidade, sim, e tem mais tempo para entender como é que estão estruturadas as coisas no país estrangeiro ou na cidade. Conhece muito mais pessoas e também tem o tempo de fazer grandes amizades, que é talvez a experiência mais legal que tu pode pegar no intercâmbio. Acho que também dá tempo de conhecer mais a cultura local. Às vezes, eu vi que tinha alguns intercambistas que chegavam lá, tinham uma ideia da cultura argentina mais superficial e depois conversavam comigo um tempo depois eu dizia que eu tinha uma outra visão, porque eu fiquei lá mais tempo e consegui ver mais coisas, sabe, me aprofundar mais na questão local. Também muda o jeito de pensar, porque até muitas vezes pode ter prejuízos das pessoas ou de outra cultura, e daí quando tu fica mais um tempo, tu vai pensando em todas as etapas e o jeito de pensar muda muito. Perfeito. E puxando para um aspecto mais acadêmico, uma das características que a dupla diplomação impõe é cursar disciplinas que são bem essenciais, ou que são obrigatórias em cada uma das 2 universidades.
que é um pouco diferente da mobilidade, onde o aluno tem mais margem de manobra para estudar o que ele quer, bem dizer. Então, vocês tiveram alguma dificuldade extra em talvez em algumas disciplinas que, por causa dos conteúdos, dos pré-requisitos, do formato das aulas, talvez a forma como tu te relaciona com o professor, não sei, ou a didática, alguma dificuldade extra ou algum ganho a mais que vocês perceberam graças à dupla diplomação em relação ao intercâmbio? Bom, em certa medida, sim, porque dava para ver que tinha uma certa diferença entre um pouco da cobrança que os professores lá tinham entre os intercambistas que iam só por um semestre e em relação a mim e o outro colega nosso que fez a continuação também. Nós, como nós nos formamos lá, nós éramos considerados quase como dois estudantes argentinos quaisquer, assim, então a cobrança era a mesma. Mas não que isso fizesse a relação ser mais difícil, só que não era tão mastigado para nós. Quanto a pré-requisitos ou conteúdos, não, eu particularmente não tive muita dificuldade, acho que só em 2 disciplinas eu tive que correr atrás de alguns assuntos que não tinha visto até aquele momento na URGS. Mas o que mais impactou, assim, foi o formato das avaliações lá. A forma de aprovar uma disciplina lá é diferente daqui, e isso foi mais complicado no começo, assim, de entender. Mas foi bem interessante poder vivenciar os 2 sistemas e ver os pontos fortes e fracos dos 2 sistemas. Bom, no meu caso, então, eu achei que o formato das aulas era até bem similar do que é na FIT. Talvez o jeito de cobrança na disciplina é um pouco diferente, mas acho que aqui na URGS talvez uma abordagem mais prática do que é na FIT. A questão de pré-requisitos eu achei sem problemas. Tipo, eu já era um estudante avançado, então tinha experiência em algumas cadeiras, na hidrologia, na hidráulica, e eu consegui entender. E nessa lógica de observar as diferenças, vocês teriam algum exemplo de como essa diferença cultural, e que tem efeito no acadêmico, é claro, ela enriqueceu, complicou, modificou a vida de vocês, o jeito de estudar, o jeito de ser estudante, né? Claro, tudo isso tem impactos na sala de aula, e como o Federico também falou, as práticas didáticas diferentes, às vezes numa universidade um ponto mais prático, em outro um ponto mais teórico, uma ênfase mais teórica, em alguma disciplina. Nessa parte de como o sistema de lá me afetou, eu acho que eu aprendi a estudar mais lá, porque me pareceu bem mais puxado do que aqui na URGS. Tinha muito mais trabalho prático do que pelo menos do que eu tinha tido até o momento na URGS. Então eu tive que aprender a me organizar um pouco melhor. Porque lá não tem tanta essa cultura assim pelo menos de prova como eu tinha tido até então na URGS, sabe? Lá a avaliação era muito em cima de fazer um trabalho, entregar e apresentar um trabalho final na disciplina, para aprovar a disciplina. Não é só fazer uma prova e tirar uma nota maior que a média. E essa parte do sistema de lá que é bem diferente, que mudou a minha forma de estudar um pouco assim. Sim, no meu caso também eu tive essa diferença, né? Eu já tinha um ritmo de estudo, então eu consegui fazer assim, muitas cadeiras em 1 ano e meio na URGS. Mas, bom, talvez, por exemplo, tem trabalhos práticos no IPH e talvez faz 1 ou 2 provas. Talvez na FIC tu tem que fazer muitos trabalhos práticos, tipo semana a semana, e depois tem que fazer uma prova final que integra toda a disciplina. O que foi na minha experiência no IPH, eu acho que os professores faziam a escolha, tipo, ou tinha muito trabalho prático, ou tinha uma avaliação integral
de toda a disciplina, mas uma das duas. Felipe, o que o engenheiro, Felipe, tu como engenheiro hoje, sente que tu tens de diferente que talvez um engenheiro Felipe formado só pela URGS não teria? Tu acha que tu como um engenheiro hoje, qual é o teu diferencial? Tá. Bom, pensando por uma parte mais técnica, sim, a primeira parte de algumas áreas são melhores ensinadas lá, na UNL, e outras áreas nos cursos são melhores ministradas, eu acho, aqui. Essa para mim para mim a grande vantagem da dupla diplomação, quando as duas universidades se complementam, assim. E aí tu acaba tendo a melhor visão dos dois assuntos, sabe? O que é mais bom? A experiência de trabalhar com pessoas muito diferentes, sabe? Tipo, se eu tivesse só formado na URGS e me pusessem para trabalhar com pessoas de outros países, falando uma língua diferente, assim, com a qual não tivesse tido muita familiaridade ainda, talvez tivesse dificuldade. Hoje em dia eu me sinto bem preparado para trabalhar com qualquer grupo de engenheiros da América Latina, assim, tranquilamente. Eu acho que tipo, trabalhar com outras pessoas que falam outro idioma faz que tu tente simpatizar com elas, sim, para conseguir entender o que elas sentem, como tentar potencializar a equipe de trabalho. E, além disso, também diferentes jeitos ou formas de pensar um problema. Peguei alguns problemas no IPH que talvez até em Santa Fé eu não tinha visto, assim, tipo, problemas de qualidade, problemas de quantidade da água, problemas ambientais, que talvez no IPH é um pouquinho mais forte do que na FIT. A FIT talvez tenha uma visão mais hidráulica, mais de quantidade, mas também a qualidade da água é muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que o ganho que eu tive é de pegar um jeito de abordagem dos problemas muito mais abrangente do que eu tinha só na Argentina. Um pouquinho mais ainda na linha profissional, a dupla diplomação ela abre, em teoria, a possibilidade de usar o diploma tanto no país de origem como no país parceiros, nos dois países. Claro que provavelmente isso se faz mediante um registro frente a um órgão profissional que regula a profissão. Cada um de vocês tem esse interesse, esse plano de poder usar seu diploma nos dois países? Bom, eu, com certeza. Eu adoro Santa Fé e o tipo de vida que se leva lá. E atualmente não tem ainda nenhum plano concreto de mudar para a Argentina. E nem consegui fazer estágio lá, até porque, pelo que a minha congrade me informou na época, o convênio não permitia trabalhar. Poderia só estudar mesmo. Mas eu tenho contatos profissionais lá dos meus colegas e certamente poderia exercer engenharia lá se houver oportunidade no futuro. E teria, assim, muita vontade de voltar para lá para trabalhar. Bom, no meu caso, eu tenho um plano, algum dia no futuro, de atuar como consultor no Brasil, fazer a utilização desse diploma, mas principalmente trabalhar na Argentina, assim, digamos, vamos falar, ser parceiro do Brasil, porque todos os problemas que surgem, até numa das grandes bacias que compartilham os dois países, ele nunca vai ser conseguido ser solucionado só por um país. A gente tem que falar, tem que abordar a problemática tanto da área ambiental, da área de quantidade de água, e tudo isso, mas tem que ser só na parceria. Complementando a pergunta anterior, agora que o Xoxo falou, veio isso na cabeça,
que uma diferença nossa é que nós, de certa forma, talvez eu não conheça tanto a realidade argentina e não tanto brasileira, mas nós temos uma boa ideia de como é o gerenciamento da água, das questões hídricas nos dois países, sabe? Então, nós estamos preparados para trabalhar com essas questões que envolvam os dois países, sabe? O Mercosul em geral. Perfeito. Vocês têm alguma observação a mais, algo que acham que deveriam dizer para complementar um estudante que talvez assista o vídeo? Se o estudante quer uma oportunidade de intercâmbio assim que enriqueça bastante, mas esteja disposto a ficar muito tempo fora em um lugar só, eu acho que vale a pena. Sim, eu, com certeza eu saliento que os estudantes façam o intercâmbio e mais ainda a dupla diplomação. Eu acho que o ganho que tu tem é expandir o teu lugar de trabalho, tipo outro país, ter a possibilidade de trabalhar em outro país, na parceria, conhecer as questões culturais. Eu acho que isso é uma experiência que você vai viver mais como estudante. Depois, no futuro, também pode fazer algum tipo de intercâmbio, fazer a viagem, mas a experiência que tu tem quando tem 20 anos, quando tem 25 anos, é totalmente diferente àquela que tu vai ter no futuro. Muito obrigado por seu tempo, pela disponibilidade e boa continuação. E a gente fica em contato, eu acho. Então tá, muito obrigada.